Então tivemos a emblemática cena do Shanks usando seu Haki do Rei no almirante aramaico no anime. Cena essa que a gente pode dizer que teve uma nuance levemente diferente do que no mangá, com Shanks quase que controlando o almirante com seu Haki. O que será que aconteceu aqui? Vamos entender isso no vídeo de hoje, e pra gente começar a semana já falando sobre One Piece, eu quis aproveitar esse tópico do anime pra gente bater aquele papinho gostoso. Antes da gente começar, eu quero avisar que enquanto eu estiver com esse boné na cabeça, isso significa que as vagas para o meu treinamento YouTube Masters estão abertas. Chegou a hora de você ter o seu próprio canal no YouTube e poder faturar pelo menos um salário acima da média brasileira sem sair de casa e sem precisar aparecer se você não quiser. As vagas elas foram abertas hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, e somente hoje você vai ter um mega desconto por seu primeiro dia de lançamento. A partir da meia-noite, esse desconto acaba, então é melhor você correr, beleza? E galera, o meu canal hoje é um dos maiores do nicho de animes e mangás do YouTube e eu tenho muito orgulho de tudo o que eu construí ao longo desses 10 anos aqui na plataforma, porque eu consegui alcançar um patamar de números e valores que eu nunca pensei que fosse possível para mim de verdade. 3 anos atrás, eu nunca pensei que eu fosse capaz de chegar aonde eu tô hoje. Então, assim como eu me dedico a entregar o meu melhor aqui no YouTube, eu me dediquei ao máximo o meu melhor também nesse treinamento. Eu te dou a minha palavra porque o meu objetivo é que você tenha a melhor experiência possível e possa começar o ano que vem já começando a ter os seus primeiros resultados, beleza? É de coração que eu preparei esse material para vocês e eu realmente quero que vocês tenham a melhor experiência possível, porque o sucesso desse projeto que eu decidi criar depende também do sucesso de vocês, então eu preciso dar o meu melhor para que vocês tenham o melhor resultado possível, beleza? Então o link ele vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, lembrando que o desconto acaba hoje, à meia-noite, beleza? Depois o preço volta ao valor normal. Bom, galera, eu queria começar confessando que eu tinha uma expectativa tão grande na aparição do Aramaki em Wano. Na verdade, quando se trata, de qualquer almirante, a minha expectativa ela inegavelmente sempre vai lá em cima, né? Infelizmente. E no caso dos almirantes é engraçado porque o Oda ele tem um certo costume de fazer com que as aparições deles sempre sejam as mais simples e bobas possíveis, né? Como se eles fossem pouca coisa para depois sim o Oda elevar o hype deles lá em cima. Mas infelizmente não tão lá em cima quanto eu gostaria, né? E foi exatamente isso que aconteceu com o Aramaki chegando em Wano, voando ali com uma florzinha nas costas como se fosse um helicóptero ali, ó. Depois tivemos o Aramaki tratando o Queen e o King como se fossem nada, mas aqui a gente precisa, ser justo e levar em consideração que os dois estavam algemados, provavelmente com Kairoseki na prisão de Udon, fora que eles ainda não estavam completamente curados das suas batalhas. Tudo bem. A gente poderia dizer que eles já deveriam ter se curado porque, foda-se, problema seu, sabe? Os outros já estavam melhores do que eles, mas enfim. Eles foram derrotados, estavam em Kairoseki, então tudo bem. Mas ainda assim, o Aramaki se coloca acima deles dois, alegando que seria uma vergonha se ele fosse derrotado por meros comandantes. Que sinceramente é uma verdade, né? Todo mundo sabe que apesar dos comandantes eles terem a chance de bater de frente com os almirantes, no fim das contas, os almirantes eles sempre se mostram superiores. Depois tivemos a luta do almirante contra os samurais e a Yamato. E aqui, apesar do Aramaki ter sido cortado, explodido e etc., isso tudo é algo que faz parte dos seus poderes de Logia, porque ele pode se dar ao luxo de levar esses golpes sem ter grandes preocupações. Agora, por outro lado, o Aramaki foi capaz de prender praticamente todos os samurais com as suas raízes, e se não fosse a aparição do Shanks, bastava ele sugar a energia de todos eles ali mesmo, que já era todos os samurais, incluindo o próprio Momo, que também tinha sido imobilizado. Então aquela tranquilidade lá do Luffy com Zoro, Sanji e o Jinbasu lá, os quatro, tá tranquilo, né? A presença de alguém ali e tal, né? Amigo, ia morrer todo mundo.
Agora, o caso da Yamato é um pouco mais específico porque o Momo tentou dizer pra ela não se meter na luta, né? Porque os samurais, eles precisavam se virar sozinhos e a Yamato, ela pretendia sair do país, então eles tinham que se garantir por conta própria. E no fim, né, a Yamato, ela acabou sendo imobilizada pelo almirante também. Só que, galera, mesmo que o Momo tivesse pedido pra ela não se meter na luta, isso não impedia ela de pelo menos tentar se defender do almirante. Então, nesse caso, parte do mérito vai para o Aramaki em ter conseguido, ainda assim, imobilizar a Yamato e ter tido a chance de sugar a energia dela também por completo e ter derrotado ela no fim das contas. Na real, galera, toda essa cena mostra que o país de Wano continuava desprotegido mesmo com o Momo adulto e precisou que alguém de fora viesse salvar eles, que foi o Shanks. E aqui, galera, a gente sabe que parte da motivação para a aparição do Shanks foi para promover o filme Red, mas depois o Oda conseguiu inventar uma desculpa minimamente plausível para que ele tivesse ido até o Wano, que foi o Shanks pensar que talvez o Barba Negra tivesse a intenção de ir até lá, já que o Barba Negra, né, adora aproveitar uma boa confusão para se dar bem no final, chegar no fim da festa ali para ver o que sobrou da festinha, né? Se sobrou algum salgado, algum pedaço de bolo ou se sobrou alguma Akuma no Mi, por exemplo. Só que, independente se a motivação do Shanks foi convincente ou não, o fato é que o Oda conseguiu fazer uma cena com um hype tão surreal que isso fez com que a gente ficasse completamente alucinado com o que a gente viu, né? Shanks libera o seu Haki do Rei do seu navio e faz o almirante tremer completamente na base ao ponto dele levantar as mãos em sinal de rendição sem nem sequer tentar, quem sabe, disputar de volta caso ele também tivesse Haki do Rei, por exemplo. O almirante foi completamente subjugado e decidiu ir embora. Eu vou confessar pra vocês que isso doeu mais em mim do que no Aramaki, porque eu tento aqui, né, fazer alguma justiça pelo almirantado nesse canal e todo mundo sabe disso, né, para tentar pelo menos equilibrar um pouco o jogo, essa balança tão desbalanceada. Mas esse, galera, foi praticamente o último prego do caixão para cravar de vez que sim, os imperadores são superiores aos almirantes de forma geral. Na verdade, galera, o fato do Aramaki, por exemplo, não ter tentado competir numa disputa de Haki do Rei com o Shanks, por exemplo, me parece uma evidência de que a grande diferença entre os imperadores e os almirantes, né, para os almirantes, talvez seja justamente os imperadores possuírem o Haki do Rei, enquanto parte dos almirantes não. E a gente viu, né, em Wano como o Haki do Rei é importante também numa batalha 1 contra 1. Agora, claro que existem exceções, como o Sengoku, que a gente já sabe que foi comprovado como usuário de Haki do Rei, e também o Garp, que pareceu ser usuário de Haki do Rei também, né? Ficou muito explícito de forma implícita, se é que isso faz algum sentido. E eu também abriria, né, essa exceção para o Akainu, obviamente, mas talvez os outros almirantes, Kizaru, Fujitora e Aramaki, talvez realmente não sejam usuários de Haki do Rei, ficando ali, assim, um nível abaixo dos demais almirantes e dos imperadores. Agora, eu poderia aqui fazer uma ginástica mental, já que hoje a gente sabe como o Shanks parece pertencer a uma linhagem nobre de Tenryubitos, e isso, obviamente, coloca ele num patamar de autoridade maior que o dos próprios almirantes, né? Então faria sentido o Aramaki pensar, não, chegou então a realeza, é melhor eu me retirar, né? Sigo as suas ordens. Mas eu tenho, sinceramente, as minhas dúvidas se o próprio Aramaki tem qualquer consciência disso, já que o Shanks vai escondido, né, conversar com os Gorosei em Marijoa, e talvez só algumas poucas pessoas na marinha saibam disso, como o Sengoku, por exemplo, quando ele decidiu acatar o pedido do Shanks em Marineford. Agora, sobre o que aconteceu aqui nessa cena, a gente viu então o Shanks liberando o seu Haki do Rei e causando um dano físico no corpo do almirante, fazendo ele se tremer todo, né? Essa característica não é nada que a gente já não tenha visto, já que usuários mais experientes de Haki do Rei conseguem direcionar o seu Haki a um determinado oponente, sendo representado aqui principalmente, né, nos últimos tempos por esses raios de Haki do Rei atingindo o corpo do almirante, mais do que aquele impacto que mais parecia um vento antigamente. A diferença no caso do anime é que esse impacto é tão direcionado que faz parecer que os raios do Haki do Shanks parecem até mesmo controlar
o corpo do Almirante como se o Almirante fosse literalmente uma marionete. E galera, na minha visão, isso foi só uma extrapolação visual do conceito do próprio Haki do Rei que a gente já conhece, né? Que tem a característica de afetar o espírito da outra pessoa, impactando por consequência o físico dela, a ponto dela perder as forças ou, em último caso, acabar perdendo também a consciência. Mas ainda assim, né, não deixa de ser impressionante a forma como o Oda escancarou isso pra gente nessa cena, principalmente pela distância que o Shanks se encontrava. Agora, outro detalhe interessante é que, diferente do mangá, essa cena no anime deixou evidente que o Shanks liberou o seu Haki do Rei através da sua espada. E isso é interessante porque essa página no mangá deixou algumas pessoas confusas, dando a impressão de que o Shanks realmente tinha sacado a sua espada, quando era na verdade só o vento ali, representado visualmente, que acabou se unindo ali ao desenho da espada, da bainha da espada, e acabou confundindo algumas pessoas. E outro detalhe também é sobre como se deu exatamente essa comunicação entre o Shanks e o Almirante, porque nessa cena o Shanks ele solta, né, umas frases de efeito, umas frases de ameaça para o Aramaki, mas a gente não sabe se o Almirante chega a ouvir qualquer coisa ou se o Shanks só quis falar mesmo assim porque ele estava com raiva, por exemplo. Vamos lá, galera. Recapitulando, primeiramente o Shanks ele libera o seu Haki do Rei e o Aramaki ele sente o Haki de alguém, né, mas ele ainda não sabe de quem ele é. Nessa hora o Aramaki é provável que ele tenha usado o seu Haki da observação para conseguir identificar a aura do bando do Shanks e depois afirmado que era realmente o bando do Shanks ali presente. A gente sabe que com o Haki da observação você consegue ver a aura das pessoas e dessa forma, ele tendo visto a aura do bando do Shanks, ele tenha conseguido identificar que, porra, eu acho que é o bando do Shanks que tá ali. Agora, quando se trata das frases de efeito do Shanks, pode ser que ele tenha usado a voz de todas as coisas para conseguir se comunicar com o Almirante, assim como o Luffy fez com o Momo, depois que ele caiu no mar e avisou, né, que pode ficar tranquilo, que daqui a pouco eu volto, ou pode ser que ele só tivesse gritado por estar com raiva mesmo, né? Mesmo que o Almirante não pudesse ouvir nada por conta da distância, que é particularmente o que eu acho mais provável por enquanto. Mas enfim, eu quero saber, como sempre, as opiniões de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam sobre essa cena do último episódio do anime de One Piece, que, sinceramente, assim, cara, literalmente parecia uma marionete controlando o Almirante. Eu fiquei, tá vendo foreshadowing? Parece, olha, o Shanks, novo sucessor do Doflamingo, como o Tenryubito capaz de usar as suas marionetes para controlar os seus oponentes, só que ao invés de fios, ele usa o seu próprio Haki do Rei, olha só. Foi muito engraçado, né? Lembrando que o link para você adquirir o treinamento YouTube Masters vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado e somente até hoje, até a meia-noite, você consegue garantir ele com desconto. Lembrando que também ele vai ficar disponível por tempo limitado, então é melhor você correr, beleza? Até a próxima, tchau!